Olá, galera da Arsenal Brasil, take 2 dessa gravação. Então não prometo que isso vai ficar bom, porque eu já estou um pouco confuso agora do que eu falei, do que eu não falei. Talvez fique melhor do que o original, vocês nunca saberão, nem eu, porque isso não ficou gravado. Peço desculpa pela regata ridícula, mas é o que deu para usar hoje. É, Queridos que andam de bicicleta, lembrem-se, trilho de trem molhado e roda de bicicleta não combinam, até carro escorrega ali e você certamente vai escorregar. E depois o trilho vai entrar no seu braço. O que me faz lembrar que eu talvez devia ter tomado uma antitetânica. Mas enfim, isso é um problema pro Alciso do futuro. Se eu tiver morrido, vocês vão saber de quê. Mas enfim, o Arsenal teve duas partidas muito frustrantes ao longo do Natal e Ano Novo, né? Perdemos para o West Ham, perdemos para o Fulham, e de duas formas antagônicas e que dizem muito sobre os problemas fulcrais desse elenco e desse time. Contra o West Ham, a gente viu um time que começou muito bem, que não soube aproveitar suas chances, que foi vítima de um erro bizarro do Zinchenko de novo, e que não soube, enfim, também não soube empatar o jogo, não soube ter calma, foi um pouco afobado em alguns momentos, muito paciente em outros. A seleção da hora de chutar e da hora de passar anda muito ruim no nosso time em geral. E a gente sentiu muito a falta do Havertz naquele jogo. Né? O Trossard de meia foi péssimo, foi péssimo. Então, esse foi o jogo contra o West Ham. Que para loucura dos amantes do Rai, teve um Rai pegando um pênalti, que eu achei muito engraçado. É, Completamente irrelevante pro jogo, mas de qualquer forma engraçado. E no segundo jogo a gente sentiu a falta do Zinchenko, aquele mesmo idiota que tinha errado no primeiro jogo. Teve uma lesão muscular, pelo visto não é uma lesão de verdade, porque ele vai jogar contra o Liverpool, pelo visto, no domingo, mas enfim, a gente vai falar disso no final. Jogou o Kivior, a gente não teve progressão de jogo nenhuma, a gente estava totalmente sem energia, eu acho que faltou um pouco de físico mesmo. A gente abriu o placar e a gente não soube controlar o jogo, a gente não soube fazer o que a gente melhor fez no ano inteiro até agora, que é fazer o jogo virar um porre. A gente cometeu muitos erros básicos no primeiro gol deles. O White está em lugar nenhum, o time está todo flutuado para a direita e os caras jogam uma bola no segundo pau simples e fazem um gol que não deveria acontecer. E aí, enfim, o time meio que murcha, muito ruim a atuação. Eu acho que é uma atuação meio irreconhecível, assim, do tipo, não dá para tirar muitas conclusões. Mesmo aquele Arsenal que estava voando na temporada passada teve uma partida irreconhecível como essa. Se vocês lembram como a gente ganhou do Leeds de 1-0 lá em Leeds, a gente jogou nesse nível. A diferença é que o Leeds naquele dia não conseguia acertar o portão da escola, né? Então a gente deu muita sorte naquele dia. Mas enfim, eu acho que é uma questão física, depois de uma temporada com a Champions League, que tem sido muito mais punitiva nos jogadores. A gente não pôde rodar em algumas posições por causa de algumas lesões-chave, né? Lesão do Timber, e a lesão do Tomiyasu limitaram muito como a gente roda os nossos laterais, que são provavelmente dois dos jogadores mais sacrificados desse elenco. E a nossa prioridade de investimento não permitiu a gente rodar nossas pontas, que são os outros dois. Os externos são muito sacrificados nesse esquema do posicional em geral, né? É por isso que o Guardiola historicamente tem quatro pontas no time dele. Não é coincidência. A gente tem dois e meio, então a gente tem de fato um problema que não vai ser resolvido agora, porque eu acho que ele demanda um nível de investimento financeiro que não condiz com a janela de janeiro por uma questão de disponibilidade de nomes e disponibilidade de valores também. O Arsenal está muito apertado na FFP, não tem espaço na sua folha de investimento para poder ficar, digamos assim, gastando dinheiro à toa, né? Para soluções que não sejam permanentes. Eu vou falar sobre transferência no final, mas a realidade é mais ou menos essa. Então, a gente tem que pensar assim. Eu acho que a gente podia pegar o jogo do West Ham, juntar com o jogo do Aston Villa e pensar assim: por que, que um time que criou 1,8 expected goals a menos do que o City tem 13 gols a menos que eles? Eles têm 6 gols a mais que o esperado, a gente tem 7 gols a menos, um negócio desse.
do que a média. Expected goal significa o quê? Significa que o quanto você espera que um finalizador mediano faça aquele gol. E aí você comprime dados das principais 5 ligas europeias nos últimos 10 anos, alguma coisa assim. Cada, cada lugar tem um banco de dados um pouquinho diferente, mas eu estou dando assim, uma geral para você ter uma ideia de quantas finalizações estão envolvidas no cálculo disso. Né? A gente está falando de milhares, dezenas de milhares de finalizações. E o mediano teria feito 25 gols pelo Arsenal nessa temporada. A gente fez 17. Então, assim, temos um gap muito grande. Grandes times geralmente vão acima do seu expected goals porque conseguem criar boas chances com regularidade, os seus bons atacantes conseguem convertê-las. Né? Então a gente tem que pensar que, por exemplo, ano passado, quando a gente fez 88 gols, foi o melhor ataque da história do Arsenal, foi melhor que o ataque dos Invincibles. Ou seja, aquele ataque do ano passado é melhor que o ataque com o Henry, com o Bergkamp, com o Pires, com o Canu no banco, com o Viltord no banco, com o Reis no meio da temporada, com o Ljungberg, com o Vieira. Esses caras fizeram menos gol do que o time do ano passado. Então, parênteses importante. A gente teve um ano muito, muito quente, muito quente. O Martinelli fez 15 gols em 8 expected goals. Ele foi um finalizador extremamente clínico. Por exemplo, né, o próprio Jesus foi mais ou menos na sua média. O Odegaard foi muito acima. O Saka foi um pouquinho acima só. Então a gente tá falando de... O Saka foi bizarramente acima, mas ele fez 7 gols só. Ele não fez tanto gol assim. Então, assim, a gente está falando de um ataque que estava muito quente na temporada passada e que agora está muito frio. Porque se a gente tivesse mediano, a gente estaria provavelmente líder do campeonato. A gente teria provavelmente virado aquele jogo contra o Aston Villa, a gente provavelmente teria ganho o jogo contra o West Ham, porque a gente teria conseguido abrir o placar, a gente teve boas chances antes da besteira que o Zinchenko cometeu, e a gente teria pontos a mais, mesmo com um jogo lamentável contra o Fulham, a gente teria 6 pontos a mais. Isso falando por alto, assim, de 2 jogos que a gente lembra que, assim, pai do céu, quanto gol bom a gente perdeu. Então, assim, pra ter uma ideia, a gente criou 6 big chances contra o West Ham. Big chance é qualquer chance que tem mais de 0.3 expected goals. É considerado uma chance que um bom atacante faz 50%. Então, assim, a gente conseguiu perder 6. Para dar uma dinâmica. Então, assim, a criatividade não é o maior problema desse time, especialmente depois de alguns ajustes táticos que eu já conversei aqui, né? Sobre como o Odegaard passou a, digamos assim, fazer parte da função que era do Partey na temporada passada, já que o Rice não lhe é pedido para fazer isso porque sabemos que ele não consegue, porque o Partey tem uma característica muito única. Então a forma como a gente progride tem sido muito mais lateral, a gente tem progredido muito, muito mais por fora do bloco defensivo adversário, porque a progressão central não tem gente para fazer, né? O Rice não consegue. O Havertz está espetado no ataque para criar espaço. E o Odegaard sozinho, bom, ele vai progredir para quem? Não é mesmo? Ele não pode progredir para ele mesmo. E ele tem jogado muito bem depois da lesão, tem sido um dos nossos melhores jogadores. Não é uma crítica ao Odegaard, mas ele de fato não consegue passar a bola para ele mesmo. Acho que todo mundo vai concordar com isso. Então que acaba que a gente começa a ativar o Saka e o Martinelli muito antes do que a gente gostaria. E aí eles têm que estar mais longe do gol, mais marcados. Enfim, a nossa progressão tem sido parte do problema. A gente não consegue acelerar o jogo na hora certa e desestabilizar as defesas adversárias. A gente pega as defesas muito postadas. Eu não acho que isso é só uma orientação do Arteta, isso é uma limitação de pessoal. Os nossos jogadores defensivos, né, da nossa rest defense, que são os 5 caras que ficam ali atrás, naquele 2-3-3-2 ali, fica o Gabriel, Saliba, White, Rice e Zinchenko, nenhum deles tem um puta passe progressivo, o melhor deles é o Zinchenko, e sem o Zinchenko a gente tem muita dificuldade, porque com o Tomiasso, isso é até um pouco mitigado, porque o ele cria uma progressão porque ele cria um espaço. E aí alguém consegue passar um passe simples para outro cara. Né? Ele é uma boa isca. O White, fisicamente bem, mitiga esse problema porque ele é muito bom na ultrapassagem para o Saka, para empurrar o Saka para dentro do campo, para empurrar o Odegaard para dentro do campo. Na limitação física atual que ele tem, não sabemos qual é, mas sabemos que ela existe. Ele não consegue fazer essa função.
Então temos mais uma limitação. Então o time está muito engessado nessa transição. A gente não tem cometido muito erro de transição, mas ao mesmo tempo a gente não tem sido muito produtivo nessa transição. Só dois times são mais lentos do que a gente progrediu na bola, que são o Brighton e o City, mas eles progridem de forma muito lenta, de uma maneira muito diferente, né? O Brighton está sempre tentando chamar o adversário para o seu campo para tentar criar uma situação de transição artificial. Então, por isso que eles são muito lentos, muito ponderados na bola, porque eles estão tentando se fazer de bobo, basicamente. E o City, eles vão muito devagar, porque eles têm uma progressão central absurda, um Rodri, e eles podem ir devagar. Basicamente é isso. Eles podem correr nenhum risco porque a progressão central deles é muito, muito acima da média. Muito maior do que a nossa. Muito melhor do que a nossa. Enfim. Então isso tem sido que. Ele é sistêmico, mas ele também é de pessoal. Eu não sei o que o Arteta poderia fazer a respeito disso nesse momento. A não ser contratar alguém, mas não seria uma solução. Não é uma solução factível. Então, assim, temos uma limitação de elenco. O Timber provavelmente, se saudável estivesse, mitigaria isso, porque pelo menos conseguiria fazer outro papel que o White fisicamente bem faz na direita. Isso já estaria deixando a gente muito mais tranquilo. Ou teria conseguido deixar o White tempo suficiente no banco para se recuperar da sua lesão completamente, enfim. O Timber fez muita falta nessa temporada, porque numericamente a gente ficou ruim e a gente acaba sendo forçado a jogar o Kivior na esquerda. Bicho, ficam falando que o Kivior é um jogador horroroso e tudo mais. O Kivior é um zagueiro que pode jogar de lateral esquerdo. Mas quando a gente está falando isso, a gente está imaginando que o Kivior vai jogar, sei lá, como jogava o Monreal há uns anos atrás com o Wenger, quando a gente fazia uns back three em final e tal, que o Monreal virava um terceiro zagueiro. É aquele tipo de lateral esquerdo que a gente está falando para o Kivior. Botar o Kivior nessa inversão de volante é até maldade com ele. Ele não tem o físico, ele não tem a potência física para fazer esse jogo. Ele claramente sente muito e não me parece um jogador plenamente adaptado. Acho que a tendência é que esse experimento seja encerrado no verão, com ele retornando para a Itália e podendo crescer. O Milan e a Inter estariam de olho nele, enfim. A gente deve conseguir um bom valor no que é um bom jogador, mas que não encaixou muito bem porque a gente queria. Paciência, essas coisas acontecem. A gente talvez estivesse imaginando que fosse vender o Gabriel na janela passada. O Gabriel fez muita força para sair e não saiu. Acabou que não saiu. Acabou que conseguimos, de alguma forma, convencê-lo que para a Arábia Saudita, por muito dinheiro, com 23 anos de idade, não faz o menor sentido, que ele ganha um belo salário no Arsenal. Enfim, enfim, o cara ganha 12 milhões de libras por ano, bicho. E joga nos principais times, nas principais ligas, para jogar num campeonato que ninguém assiste para um público que, enfim, eu acho doideira. Mas os caras, às vezes, têm uma mentalidade muito imediatista, complicado. Mas, enfim, eu acho que o Kivior tá ali para cobrir o Gabriel, não para cobrir. Ele é um cara de emergência na lateral. E acaba que ele fica muito exposto. Enfim. Eu acho que nossos jogadores de ponta, né, o Saka e o Martinelli, também são muito sobrecarregados. E nesse sentido, a gente, em vários momentos, pensou em jogadores. Pensou no Rafinha, pensou no Mudryk, parará, no Pedro Neto, mas nunca concretizou nada. Nesse verão a gente teve que fazer uma reinvenção do nosso meio-campo. E eu acho que ali provavelmente o plano era trazer um ponta com o dinheiro das vendas. As vendas do Tierney, do Nuno, do Sambi não se materializaram. A gente não teve espaço no FFP para trazer esse outro jogador. E paciência, não trouxe. Fazer o quê? Com Champions League e tudo mais, eu acho que eles estão cansados. Se for pensar, o Martinelli tá com seleção agora, tá com jogo de Champions, teve uma lesão muscular e teve uma gripe forte que tirou ele de jogo. Saka, teve uma lesão de Aquiles lá contra o Lens, ficou tem um tempo fora, voltou, não tá 100% disso ainda. Então tá jogando com dor, não tá jogando 100%. E você vê o espaço que tem entre a finalização certa no canto e um chute fraco na mão do goleiro, ou um chute para fora, no espaço que eles jogam ali, naquele costado da zaga, é a diferença entre você estar 100% e você não tá. Então, assim, falamos de problemas sistêmicos, de pessoal, falamos de problemas físicos deles. Agora vamos falar de duas coisas
que são mais ou menos relacionadas, mas nem tanto. Vamos falar dos problemas do fluxo de um ataque e da incompetência geral dos jogadores centrais, que também são culpados individualmente e coletivamente, porque todo mundo tem uma responsabilidade nisso aí. Eu acho que não é só a culpa do Arteta, nem só a culpa dos jogadores, é algo ali no meio. Então a gente está falando aí de um time que Gabriel Jesus não tá voando depois desse jogo aí. Depois que ele voltou da seleção, ele não voltou tão bem, assim, né? Então, assim, eu não sei se ele tá cansado. Ele me parece cansado. Acho que ele não tomou banco, tipo, disciplinar ou de desempenho contra o Fulham. Acho que ele tomou banco, ele tava exausto mesmo. Então, assim, ele tá exausto. E a gente tava tendo que usar o Trossard no lugar do Havertz. Enfim, eu gostaria de ver o Trossard como reserva do Jesus central. E a gente. Só que é aquilo, a gente vai vender o Ed, vai trazer um ponta. Isso não vai acontecer agora. Talvez no verão, certamente isso vai acontecer. O Ed não vai mais jogar com a gente a partir do ano que vem. Mas nesse meio tempo a gente tem que lidar com isso. E aí, se você estiver pensando em administração de minutos no elenco, faz muito mais sentido você colocar o Ed central e esperar o Troçar para ver onde você coloca ele no campo com os outros jogadores. Porque o Ed só faz uma coisa, o Troçar faz várias. Então, eu consigo entender o raciocínio. Embora seja um raciocínio triste, porque ele leva a uma conclusão chorosa. Mas enfim, vamos seguir aqui. Então Jesus perdeu alguns gols contra o West Ham e contra o próprio Villa que não foram legais. Ele não tem sido muito clínico e eu acho que ele não tem sido muito eficiente, porque assim, tá, beleza, Jesus não é um grande goleador, todo mundo já sabia disso. Mas a parte criativa dele também não tá boa. Me parece que o único entrosamento que tem funcionado nos últimos jogos tem sido ele com o Havertz, né? Ele puxando um zagueiro e o Havertz correndo por dentro para pegar uma segunda bola dele. Foram as únicas assistências que ele deu desde que ele voltou da seleção, que ele jogou contra a Argentina e contra a Colômbia, né? Que ele não jogou contra a Colômbia, jogou contra a Argentina. Então, assim, o único entrosamento dele tem sido com o Havertz, que é, digamos assim, um jogador que é muito bom para determinados cenários. Então, por exemplo, contra o West Ham, ele é o jogador perfeito. Ele não pôde jogar. Mas ele seria o jogador perfeito. Ele jogou muito bem contra o Liverpool. Quando os jogos têm espaço e você tem que correr, ele é muito bom, porque ele é fisicamente um jogador muito bem dotado. Ele corre pra caramba, ele preenche espaço, ele marca bem, ele tem marcado melhor do que o Xhaka estava marcando na temporada passada. Para dar um exemplo, e o Xhaka é volante de origem, ele tá jogando a posição de origem dele, né? Ele era meia antes de virar centroavante no Chelsea, mas ele jogava pela direita no Leverkusen, jogava o Brandt, não onde ele tá. Mas enfim, sou eu de menos. Ele é um jogador que é fisicamente muito bem dotado, no sentido que ele sabe correr. Ele é tipo o cavalo de corrida, é pernão e vai embora. Um jogo de espaço apertado, ele é um jogador ineficiente. Porque você pode pegar um vídeo, você vai ver que ele está sempre na linha do defensor adversário tentando puxar uma corrida. Só que quem está com a bola é o Rice, é o Zinchenko, é o White. São jogadores que não vão tentar aquele passe. Então, ele está jogando a energia dele fora. Ele não resolve, ele não acrescenta em nada fazendo isso. Embora ele esteja teoricamente certo em fazer isso, mas não tem eficiência. Né? Então, assim, no jogo contra o Fulham, que não tinha ninguém para dar aquele passe, porque ainda tinha o Kivior ali, não era nem o Zinchenko, que às vezes tenta, não tinha ninguém para tentar. E aí ele tá tentando esticar a defesa, mas assim, é uma tarefa inútil, né? É uma tarefa que não tem muito propósito. Então é um jogo que seria bom de ter uma alternativa a ele para não usá-lo. Mas o Trossard também não tá jogando nada ali. E deixa o time muito leve, deixa o time muito aberto. Acaba gerando outros problemas. Acho que, enfim, para você colocar o Trossard ali, talvez você tivesse ter um outro meia que fosse um cara mais defensivo e tal. Assim, claramente falta um jogador mais, digamos assim, o papel que o Fábio Vieira devia estar fazendo nesse elenco, que ele começou fazendo, depois jogou mal, depois foi expulso, depois foi operado. Aquele papel ali de ser uma alternativa completamente de ser um enabler, né? Do cara, o jogador que está ali para progredir o jogo, pra fazer o jogo passar por ele. E você precisar até menos do Zinchenko atrás de você poder botar um lateral que dá um suporte melhor pro Martinelli, como o Tomiyasu faria, como talvez o Timber fizesse, enfim.
enfim, falta esse jogador. Parece que o Smith Rowe não é esse jogador, porque ele é um jogador também que tenta verticalizar o jogo correndo, né, carregando, então não é muito o que resolve. Então a gente também está com essa falta aí de ter uma alternativa ao Havertz tática. Né? Em alguns jogos ele vai ser muito útil, em outros jogos ele não vai ser tão útil assim. O jogo contra o Fulham me parece que foi o jogo onde ele tinha menos função em campo, porque era isso, não tinha tá bom, beleza, você está correndo, pra quê, né? Ninguém vai passar a bola para você mesmo. Então, enfim, isso também fala de outros problemas de elenco e tal. E também talvez faça um problema de falta de flexibilidade do Arteta. O Arteta ele tem, digamos assim, uma aptidão muito grande a não mudar de plano. E aí, quando o jogo ele acaba expondo alguns jogadores demais, acho que ele expôs o Kiwior de forma desnecessária contra o Fulham. Ele podia ter sido mais conservador, não pedido para ele inverter e talvez pensado em outra solução para a forma como o time ia atacar. Mas enfim, isso é uma questão que é um pouco mais difícil de precisar o quanto ele é inflexível ou não, ou o quanto, enfim, os jogadores demonstram uma coisa em treino e entregam outra em jogo. Enfim, um pouco difícil de precisar. Mas voltando ao assunto, vamos para o Odegaard. O Odegaard ele é o pivô de uma alteração tática importante. Acho que ele voltou de lesão mais ou menos, ele tem jogado de uma forma muito diferente, né? Ele tem sido o progressor, ele tem feito meio que o papel do Partey na temporada passada. Ele tem entrado no bloco para progredir a bola. Só que tem a questão, bom, vamos revisar. O Martinelli saca, tá cada um em uma ponta. O Jesus não está funcionando bem. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas você vê que isso tem sido um problema. Essa parte do jogo dele, no jogo que é o bom dele, não está legal. Havertz está tentando esticar o campo. Então o Odegaard entra no bloco, porque o Rice vai para a posição do Saliba, o Saliba abre na direita, o White sobe, o Rice vai para lá, então o time abre inteiro para o bloco, o Odegaard entra no bloco, ele recebe a bola. Para quem ele vai passar a bola? Ele não pode progredir a bola para ele mesmo. Então ele tem que progredir a bola para o Saka, ou ele tem que inverter o jogo com o Martinelli, e eles recebem a bola longe do gol, dobrados, sem apoio. Tem um problema aí que passa fundamentalmente para a gente não ter acesso ao Partey. Se a gente tivesse acesso ao Partey, a gente estaria jogando simplesmente com o Partey. E boa parte desses problemas não estariam acontecendo. Então, assim, existe um problema de pessoal, existe um problema de. Eu acho que existe uma sobrecarga física muito grande no Saka e no Martinelli. E existe uma falta do Arteta procurar soluções menores para os seus problemas. Por exemplo, quando o Odegaard está machucado, o Havertz fez uma coisa que o Odegaard não faz, porque não é o jogo dele, não é uma crítica, é só uma questão de característica. O Havertz empurra o Saka para dentro, porque jogou pela ponta direita, de meia direita. Ele trocava com o Saka, ia para a ponta direita, o Saka ia para a meia direita. Só que eu jogo bem aquele jogo. Então a gente poderia pelo menos ajudar o lado direito. E talvez o Odegaard no lado esquerdo com o Martinelli funcionasse melhor, porque o Martinelli precisa ser acionado mais perto do gol. Como o Havertz, né, na verdade, ele procura. A forma como ele ajuda o Martinelli é puxando marcação para longe dele e não tentando acionar ele por trás ou tentando rodar por fora, porque ele fica, enfim, nunca fez, não sabe fazer direito, sei lá qual é a dele. Mas por lá ele não faz o que ele faz pela direita e o Zinchenko nunca ultrapassa. A gente acaba que o Martinelli fica completamente isolado. E aí ele fica com muita dificuldade, porque não dá pra fazer tudo. É um jogador em má fase e mal apoiado, né? Aí, coitado, tem sido o pior numericamente em ataque do nosso time por alguma margem por causa disso. Então, assim, talvez inverter os dois meios, fazer uma solução pequena, mas que pode dar um resultado. Talvez explorar o Martinelli de centroavante num jogo, não sei. A gente tem um nível de opções limitadas, mas assim, me parece que o Arteta não está disposto a tentar nenhuma delas. O que é um pouco. É irritante, vai. É bem irritante. Mas. Bom, pelo menos fisicamente o time deve ter um bom descanso. São 7 dias até o jogo contra o Liverpool. Liverpool que deve entrar muito rodado, porque tem semifinais da Copa da Liga logo em seguida. Não tem Mossala.
Também tem seus problemas físicos do lado de lá, o Szoboszlai não está bem, enfim, tem alguns jogadores que também já estão batendo pino. Eles tiveram a vantagem de ter a Europa League, né? De estarem mais descansados. Todo mundo que jogou Champions League bateu pino essa temporada, pode olhar. O City estava batendo pino quando foi lá pro Mundial, mas aí teve uma semana de descanso, porque jogar do Fluminense não conta, né? Enfim, pro City é um amistoso que você joga rindo e ganha de 4-0 e ainda fica elogiando o adversário para tirar ele para lixo. O Newcastle virou um dos times mais ridículos do campeonato. Não consegue ficar em pé em campo. O único jogador decente do time tem sido o Isaac. E o Manchester United é o Manchester United, né? Então, tipo, não tem muito o que dizer. Mas enfim, isso foi um pós 2 jogos e pré um jogo e pensando assim lá pra frente. Falando em contratação rapidamente, a gente não tem espaço no FFP, a gente tem que vender alguém para contratar. Ponto. Isso é um fato. Eu acredito que o Arsenal esteja louco para vender alguns jogadores há muito tempo e não consegue. Já falei, Sambi, Tierney e o Nuno eram provavelmente vendas que o Arsenal contava com esse dinheiro para trazer um ponta no verão passado, não conseguiu. Não tem como vender esses jogadores agora. Para pensar numa venda, a gente estaria pensando no que? Uma venda do Nelson, uma venda talvez do Smith Rowe. Eu não vejo a gente vendendo o Nketiah, porque ele ainda tem alguma utilidade. Talvez vender algum jogador da base, porque quando você vende um jogador da base, você pode botar aquele valor inteiro para o seu FFP e você pode parcelar. É meio que aquele valor que está ali por vezes 5, né? Porque você amortiza o contrato do jogador. Você pega salário e a transferência divide por 5, pelo número de anos do contrato, né? Então, sei lá, se você vende um jogador da base por 3 milhões, você tem 15 milhões para gastar. É tipo isso, entre salário e transferência. Não é tanta coisa. Mas, enfim, é só para dar uma ideia do tamanho da situação que a gente está. Eu acho que a gente. Meu palpite, a gente vai contratar o substituto eventual do Kivior. Já contando que a gente vai vendê-lo na próxima janela. A gente vai tentar pensar num defensor versátil, tipo Timber. Talvez seja essa a única contratação que eu consigo ver a gente fazendo. Fora isso, não faz sentido porque os jogadores que a gente quer não estão disponíveis agora. Não tem por que a gente ficar se degladiando para um jogador que a gente não quer, né? Então é basicamente isso, gente. Enfim, espero que essa minha reflexão tenha feito algum sentido para vocês, tenha sido didática. Não tinha muito recurso visual, porque eu não me preparei muito para fazer isso. Mas foi do coração. Valeu, gente. Até a próxima.